Fala vizinhos, tudo bem? No vídeo de hoje, como calcular o preço de venda de um produto ou de um serviço. E aí, fazendo grandes vendas, mas mesmo assim sem dinheiro em caixa, talvez seja porque você esteja fazendo o cálculo da sua margem de lucro de forma errada. No vídeo de hoje, então, vamos deixar claros como formar custos, fazer o cálculo da sua margem e também conhecer o markup. No final, uma planilha Excel para você calcular o markup e, claro, de cara vou pedir para você compartilhar esse vídeo para ajudar e dar uma força aqui para o canal, afinal, vizinho para essas coisas, meu querido. Então sobe no muro, avisa o vizinho que nesse vídeo você vai precisar prestar bastante atenção e bora! Olá, aqui é o professor Vanizão e bem-vindos à nossa comunidade CETEC. De caras eu vou te pedir duas coisas. A primeira é para deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Tem muita gente aqui passando, assistindo nossos vídeos, mas não se inscreve. Se inscreva para não perder a experiência que nós estamos levando de mais de 20 anos de forma gratuita para você em formato de vídeos, treinamentos aqui no canal da nossa comunidade. Então se inscreva, não custa nada e também não custa nada você enfiar o dedo no like aí para dar aquela força para o YouTube colocar a gente disponível para mais pessoas e assim a nossa comunidade crescer cada vez mais. E o segundo pedido é parar de misturar a pessoa física com a pessoa jurídica, pelo amor de J. Cristo. Porque você, em fazendo isso, já começa a complicar o meio de campo e não chegar a conclusão nenhuma. Então, primeira coisa, já falei em outro vídeo, se você não separou ainda a pessoa física da pessoa jurídica, faz isso agora e depois você volta aqui no vídeo. Olha só, eu até podia você pausar aqui, vai lá, para de pegar as coisas na empresa e depois a gente conversa. 2000 anos depois. Ah, Vanessa, eu já sei fazer cálculo de margem. Eu compro a 100, quero ganhar 40%, vendo a 140. No, God! No, God, please, no! 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 Então, lá vamos na primeira dica, custo do produto. Se o custo do produto for CIF, você recebe, por exemplo, 10 mercadorias a R$1.000, R$100 cada uma, beleza? Seu custo do produto está feito. Se for FOB, é você que arca com os custos de frete e carretos, e você vai precisar dividir igualmente o valor desse deslocamento para os outros produtos, tá? Então, para gravar bem fácil aí na sua cabeça, que foi uma forma que eu encontrei aí de gravar isso. CIF, você não se né? FOB, você aí se FOB. Segundo, entender o que é margem de contribuição, né? Que é o preço de venda menos os custos e as despesas de cada produto. Aquela margem que sobra chama-se margem de contribuição. Terceiro, entender também que preço, quem dita é o nosso mercado. Não tem como você colocar muito acima do mercado preço, a não ser que você agregue o valor. O que seria esse valor? Eu entrego com uma caixa diferente, eu tenho nos meus serviços uma garantia pós-venda muito boa. Então eu tenho fama na área que eu trabalho, que eu faço o serviço muito bem feito e da primeira vez já sai bem feito, não precisa ficar lá fazendo retrabalhos. Eu sou honesto, o que eu prometo eu cumpro e às vezes eu vou além. Então são muitas coisas que você pode fazer para agregar valor e aí começar a se diferenciar do mercado. Mas nesse momento nós estamos colocando uma situação onde sua empresa está começando e você está ali equiparado com o mercado, não podendo colocar ainda muito acima o seu preço, porque senão realmente você não vai vender. E acredite, hoje as pessoas têm um acesso à informação muito rápido. Elas pedem referências nas redes sociais e aparecem lá. Eu preciso de uma pessoa que mexa com, por exemplo, tapeçaria. Você vai lá e aparece lá uns 5, 6 contatos e a pessoa faz a cotação. Até porque hoje tem o WhatsApp, né? E tem uns que ainda tem a mania de atender essas pessoas e não passar preço. Ô, meu querido. Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. No caso aí, chama esse vizinho aí para fazer parte da comunidade, ele tá precisando. Então, como sempre aí, vamos fazer nossos cálculos com docinhos, né? Vai gostar de doce assim na China, isso porque eu sou diabético. E a gente vai fazer o cálculo aí para mostrar, por exemplo, uma composição de um docinho de forma bem simplista, com uma margem de 40%, mas aí de uma forma correta de se fazer esse cálculo. Bora lá? Então vamos lá, vamos entender o jeito certo e o jeito errado de se precificar. Estou vendendo, como sempre, nossos docinhos, né?
e cheguei ao custo de R$2. Fiz os cálculos do material que eu utilizei, fiz os cálculos da embalagem, cheguei ao valor de R$2 e quero aplicar uma margem, quero ganhar em cima desse produto 40%, né? E do jeito errado, eu aplico 40% em cima de R$2 e chego o valor a R$2,80. Vai quebrar com certeza. Vamos ver agora então o jeito de precificar da forma correta. Vou aplicar uma margem de 40% em cima dos meus R$2, tá? Então a forma correta seria R$2 dividido por 100 menos 40% vezes 100%. Essa é a fórmula, né? Então R$2 dividido por 100 menos 40, 60 vezes 100. Aqui no caso, 60 dividido por 100 daria 0,6, que é a mesma coisa que 60%. Então você pode também fazer diretamente. Se a margem é de 40%, você transforma 40% em 0,4, que é a mesma coisa, menos 1, que seria o 100%. Daria 0,6, você pode fazer direto. Se fosse 50%, 0,5, e aqui também 0,5. Se fosse 70%, 0,7 menos 1, aqui 0,3, beleza? Então 2 dividido por 0,6 é igual a R$3,34. E não o que nós colocamos lá de forma errada, R$2,80. Olha a diferença de R$2,80 para R$3,34. Então é uma diferença muito grande. Então o que você precisa entender? Que o desconto de cima para baixo, ou seja, sobre o valor final, sobre o preço final, é diferente quando você pega o valor de custo e aplica o percentual de baixo para cima. Deu para entender isso? Precisa ser entendido isso, porque senão vai ser aquelas promoções de 40% off, que eu odeio quando eu chego na loja. Você vê lá aquele 40% off, primeira coisa, significa que 40% é em cima de toda a loja, e algumas pessoas que chegam dentro da loja vai ver que é sobre só determinados produtos. O Código de Defesa do Consumidor já está ferido nesse quesito aí. 40%, se for 40%, é sobre tudo. E aí você ainda coloca 40% sobre o valor de venda, calculando errado de baixo para cima. Ou seja, o valor final seu que você vai receber seria R$1,68, ao invés de os R$2. Então aí é onde muita pessoa quebra. Aqui, se você aplicar o desconto sobre o preço final de venda, que é o desconto de cima para baixo que eu acabei de falar, você vai chegar de novo sim nos seus R$2. Mas mesmo se você for fazer promoção, jamais venda sem margem de lucro. Então você não poderia aplicar aí os 40%. Aplique 35%, aplique 30%. E esqueça esses conselhos que precisa desovar estoque a preço de custo para renovar. Isso é conversa de vendedor que quer te vender mais. É verdade. Então vocês viram aí a questão da diferença do preço de venda, o preço final do produto? A diferença é muito gritante. Agora, lembrando que preço, quem dita é o mercado. E no caso, se você for também um prestador de serviço, você tem que colocar o valor na sua hora, baseado também no mercado, e ver a partir da hora de custo, quanto custa aquela hora para você elaborar a sua hora a preço de venda, tá bom? Tanto produto quanto serviço, a orientação é que você tenha uma margem de lucro sobre os dois. Claro que o parâmetro é o mercado, sempre vou bater nessa tecla daqui até o final, beleza? Vamos então falar sobre o markup, dá uma olhadinha aí. Então o markup, para a gente entender o início, o princípio, depois nós vamos para a nossa planilha, tá? Nós vamos pegar aí o preço de venda, nós vamos partir do preço de venda praticado no mercado. Então nós estamos aqui, ó, preço de mercado. Eu parto do preço de venda para quanto depois me custou, ou seja, eu divido o preço de mercado R$3,34 dividido pelos R$2 que eu já tinha apurado lá o custo, certo? Vai dar 1,67 ou 67%. Então o nosso markup seria assim, para tirar a provinha. Se eu pegasse os R$2 e aplicasse 67%, eu chegaria nos meus R$3,34. Para a gente ter um ponto de partida aí para começar a entender a nossa planilha em Excel, que eu vou deixar inclusive no download aí. Claro que isso aí merece seu like e ajuda o canal aí, rapaz. Então agora vamos dar uma olhadinha na nossa planilha em Excel a respeito do markup, entendendo de forma definitiva e agora associando os custos do negócio ao preço de venda, que você pode avaliar de repente pela planilha, é que com aquele preço de compra, de repente você não consegue fazer um preço competitivo de venda.
assunto de futuros vídeos, por isso que você não pode deixar de se inscrever no canal e compartilhar e deixar seu like aí para que o YouTube não deixe você de fora de todas as novidades, de toda a sequência que a gente coloca aqui para falar a respeito de empreendedorismo e melhorar o lucro do dia a dia do seu negócio. Beleza? Vamos lá então, entendendo a nossa planilha Markup, que vai estar lá no link para download. Bora! Então vamos lá, vamos verificar a nossa tabela Markup. Então nós temos aqui, eu chamei essa aba inicial de custos e despesas, eu elenquei aqui 3 meses de recebimento. Nós vamos convencionar que a partir de agora nós vamos trabalhar sobre recebido e pago, porque aí a liquidez fica mais próxima ao que acontece de verdade no dia a dia da empresa. E aqui do lado nós vamos elencar os nossos custos fixos e variáveis, que eu separei aqui do lado por CF, CV, investimento, etc. Tá bom? Por isso que lá no final, às vezes, se a gente somar aqui pela seleção da célula, não vai bater, porque eu separei investimento, que você só faz quando tem lucro, e nós vamos informar isso lá no final, quando pode ser feito. Então nós temos aí folha de pagamento, energia elétrica R$500, telefone fixo 35, o seu Prolabore. Não, lucro não é Prolabore, Prolabore é o seu salário mensal, então ele está separado aí, no caso aí 3.000, um valor joia, né? Que você pode estar incluindo aí nos custos da empresa. Lucro é o que sobra, tá bom? Já vamos convencionar isso também. Como eu recebi 3 meses, eu dividi por 3, uma média de 32.000 de recebimento. Então aqui eu somei célula por célula, aqui onde está o CF, custo fixo e despesa fixa, 14.512,79. Custo variável e despesa variável 3.746,27 e coloquei 6.000 que eu paguei de fornecedores no caso de compra de produtos. Se você vende produtos, se você comercializa ou transforma também produtos, que é o caso, por exemplo, dos docinhos que eu sempre falo. Um total então de custos mais fornecedores de 23.359,91, que se nós nos basearmos nos 32.000 que eu estou recebendo, vai me dar um lucro líquido de 8.640,09. Então essa é uma tabela para, ao mesmo tempo, entender o markup, eu trabalhar essa questão dos custos da minha empresa, se o que eu estou recebendo, anteriormente chamado de vendas, ou seja, melhor dizendo, de origem com as vendas, está cobrindo aquilo que eu estou tendo como despesa e se está sobrando. Essa sobra que você vai trocar de carro, instalar um ar-condicionado, comprar equipamentos novos, etc. Então aqui nós temos, com essa grade de despesas, de custos e despesas, um ponto de equilíbrio de 24.587,93, ou seja, eu preciso receber esse valor para empatar. Tudo que passar dentro do mês desse valor é lucro, tá ok? E aqui o Break-Even Point, o BEP, o ponto de equilíbrio por dia, que é de 945,66 que eu preciso receber. Arredonda para milão e aí é aquela base que você vai ter que ter diariamente. Por isso que o pessoal fala que todo dia é um leão, né? E agora vamos lá para o nosso markup. Como eu coloquei aqui essas questões dos impostos desse lado, aqui no markup eu peguei então o valor total, deixei aqui os percentuais zerados, mas você pode colocar aqui, por exemplo, que você paga, arredondando aí, né? 3% de simples, tá? E 1% de perda. E quero ter, por enquanto, uma margem zerada aqui, empatar. Se eu estou comercializando um produto de R$50, meu custo total hoje está 58,25, o markup aqui inverte para mim e está aqui o meu índice de custo, meu índice de venda. Então vamos dizer que eu quero ganhar 10% de lucro líquido a partir do preço de venda. Então olha só, ele me custa R$ 119,76 para eu pagar todas as minhas despesas e o meu preço de venda então seria R$ 157,48. Ah, Vanerzão, mas está muito caro no mercado. Você pode tanto mudar a margem, olha lá, caiu para 136,05, quanto verificar o preço de compra desse produto, ou entender que cada produto contribui com valores diferentes, por terem valores de vendas diferentes. Porém, a margem aqui já está pequena e essa tabela seria uma referência para você tanto precificar quanto economizar. Se você faturar mais, claro que esses valores cairão. Se você economizar recursos, esses valores cairão também. E o contrário é verdadeiro. Se você gastar mais, esse valor aumenta. E se você faturar menos ou receber menos, o valor também aumenta.
Então é uma tabela para você ter uma referência. Não vai ficar desesperado se você falar, nossa, mas se eu comprei a 50, a 136,05 eu não vendo. É para você ter uma base. Você pode vender com valor menor? Pode. Você pode vender com margem zero? Não aconselho. Tá? Tudo que você for ter, você precisa de ter margem. Por isso que muitos dizem que o segredo das vendas começa nas compras. Então você precisa comprar certo, porque de repente você compra aqui por R$40, olha lá, o preço já caiu para R$ 95,81, a 5% de margem líquida, R$ 108,84, a 10% de margem líquida, R$ 125,98, de repente esse produto se encaixa na precificação de mercado. Então é uma planilha para você ir mexendo e começando a entender o jeito correto de fazer o preço, preservando o lucro da sua empresa. Dependendo do produto, você para de vender, senão ele não fica competitivo no mercado ou muda o fornecedor. Tá? Tudo uma questão aí, então, do seu jeito, da forma como você vai fazer. A planilha tá para fazer download na descrição e você começar a fazer o levantamento do que você faz aí na sua empresa em relação a preço e assim conseguir ter o lucro da sua empresa. Fechou? Então, meus queridos vizinhos, vocês viram quantas dicas legais nós passamos hoje? A ótica de como formar o seu preço e parar de vender sem lucro, né? Ou fazer também com que a sua empresa adeque os custos à realidade do faturamento, ainda mais nesses tempos de crise, e que você, com a facilidade de precificar corretamente, consiga estar com a gestão melhor da sua empresa e assim prover o lucro tão esperado. Agora eu acredito que você vai ver o lucro aparecer lá na sua conta corrente ou não. Depende de você, hein? Esforço, vê esse vídeo mais de uma vez se for o caso, se você precisar, e mãos à obra. Então é isso, pessoal. Grande abraço, muito obrigado. Até uma próxima, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço da nossa comunidade CTEC.